Bom dia, pessoal. Espero que seja tudo bem com vocês. Queria agradecer a cada um que se inscreveu e está presente aqui hoje. Nós vamos iniciar agora o nosso webinar de Tableau. Falaremos um pouco mais sobre as atualizações novas da Tableau. Esse é o nosso tema de hoje, tudo que aconteceu na atualização 2021.1. Então, tudo que há de novo, tudo que a gente pode aproveitar, a gente vai discutir aqui hoje, tá bom? Passar um pouco pela nossa agenda. Nós vamos dar início com a apresentação da Keysoft, depois falaremos das atualizações, entraremos também na questão do Einstein Discovery, dos loads rápidos, da galeria de extensões, e no final desse webinar nós teremos um momento para tirar dúvidas. Então, convido vocês a interagirem conosco, a mandarem suas perguntas no chat, na caixinha de perguntas e respostas. Fiquem à vontade. Nosso time hoje está composto por mim, Lucas Lima, eu faço parte do Departamento de Sucesso ao Cliente e hoje vou ser responsável por apresentar a Keysoft e conduzir esse webinar. Nós temos também o Antônio Ferrazoli, que é o nosso Business Intelligence Analyst, e ele vai ser responsável por apresentar toda a parte de atualizações da Tableau. Vou falar um pouco aqui da nossa história. A Keysoft é uma empresa de consultoria em dados. Nossa fundação aconteceu no ano 2000, com o objetivo de atender as empresas para tomada de decisão de negócios. Em 2006, nós tivemos o nosso primeiro cliente de grande porte, que foi o Itaúcard. E isso nos abriu grandes portas para outros clientes também de grande porte, como Philips, Liderança e Capitalização, o Grupo Abril e muitos outros. Em 2014, nós tivemos outro marco importante na nossa história, que foi o início da nossa parceria com a Tableau. A Tableau é uma solução de self-service BI inovadora no mercado, e hoje a Keysoft atua tanto com licenciamento quanto com projetos, e nós já temos mais de 200 clientes com essa ferramenta. Em 2019, nós também tivemos outro grande marco, que foi o início da nossa parceria com a RapidMiner, a nossa solução de inteligência artificial. E hoje o objetivo, tanto da Keysoft quanto da RapidMiner, é democratizar a inteligência artificial e o machine learning, e assim acelerar a jornada data-driven e AI-driven dentro dos nossos clientes. Falando um pouco mais sobre o nosso propósito, esse aqui é o nosso guia todos os dias dentro da Keysoft, que é impactar pessoas transformando dados em conhecimento. Temos aqui também o nosso portfólio de clientes, nós já temos mais de 200 clientes atendidos de diversas áreas de mercado. Vou falar um pouco também dos nossos serviços. Cada caixinha dessa aqui representa um serviço que a Keysoft oferece. Então, temos ali o Self-Service BI, que vai desde o ETL até o Data Warehouse, e a gente chega no Data Vis, que são as visualizações dos dashboards. Temos também os KPIs, que são as métricas que a gente vai analisar depois disso. E também lá no final temos a transferência de conhecimento para o nosso usuário de negócio. Falando um pouco mais ali sobre a inteligência artificial, que se refere à nossa plataforma do RapidMiner, a gente tem esses 4 pontos, que vai desde o Data Prep até o Machine Learning, o progresso do time e o sucesso do time. Temos também o Data Virtualization, que se refere à plataforma Denodo, a qual nós também somos parceiros, que vai desde a virtualização de dados, passa pelo LGPD e também tem a colaboração. E hoje nós temos também a Keysoft Academy, que é um projeto da Keysoft para capacitar usuários de negócio. Então nós temos workshops, webinars como o de hoje, nessas 3 frentes, no Business Intelligence, no Machine Learning e no Data Science. Vou falar um pouquinho aqui das 2 formas de trabalho. Eu vou começar pela da direita, que é o projeto, aquela forma mais old school que a gente já conhece, com entregáveis, com prazos a serem cumpridos, e a gente já percebeu que isso, às vezes, gera um pouco de desmotivação no usuário de negócio, porque ele não consegue enxergar valor durante todo o processo, apenas no final.
E durante todo esse tempo, nós desenvolvemos um conceito de jornada, nós aplicamos metodologias ágeis e ajustando ali a cada sprint, a gente percebe que o usuário de negócio, ele vê mais valor a cada sprint desse, né? A cada subida ali na montanha até a gente chegar na nossa bandeirinha vermelha. Então, essas metodologias ajudam a gente nesse sistema. Vou falar um pouco também dos nossos parceiros. A Ksoft é parceira dessas 4 ferramentas que a gente pode ver aqui no topo do nosso slide, da Tableau, que é a nossa ferramenta de Self-Service BI, do RapidMiner, nossa ferramenta de inteligência artificial. Temos também a Elastic, que é uma ferramenta que trabalha com dados em grande escala, e também a Denodo, de virtualização de dados. Mas a Ksoft é uma consultoria agnóstica, então nós entendemos que outras ferramentas também estão no mercado, e nós temos profissionais capacitados para trabalhar com todas essas ferramentas, então se houver alguma demanda, a Ksoft está aqui para ajudar vocês com essas ferramentas, tá bom? Temos também as plataformas clouds, onde nossos colaboradores também têm total conhecimento para trabalhar com isso. Vou chamar o Antônio agora para participar também desse webinar. Antônio, você está por aí? Estou sim, Lucas. Muito legal a apresentação, obrigado. Bom, vou começar a compartilhar minha tela aqui, então sem mais enrolação, e vamos falar sobre as novas atualizações aqui do Tableau. Posso compartilhar aqui, Lucas? Pode sim. Vocês já estão visualizando aqui? Sim, já está aparecendo aqui. Beleza, então vamos lá. Primeiramente, bom dia, pessoal. Muito obrigado novamente a todo mundo que conseguiu participar, todo mundo que reservou um tempo na sua agenda para estar prestigiando aqui a nossa apresentação. Obrigado, Lucas, também por essa introdução. E agora, vamos falar sobre as novas atualizações do Tableau, principalmente da 2021.1. Mas antes, vamos entender como é que funciona, né? O Tableau é uma ferramenta, acredito que todo mundo aqui conheça, mas para quem não conhece, o Tableau é uma ferramenta de visualização de dados. Não só de visualização, mas também de manipulação. Então, a gente vai começar a fazer toda a construção dos nossos dashboards, dos nossos KPIs, das nossas análises, pelo Tableau. E como que a gente faz isso, né? Se vocês nunca mexeram com o Tableau. O Tableau tem um diferencial que ele não é focado no usuário técnico, ele é focado no usuário de negócio. Então, com o Tableau, ele vai permitir você a criar suas análises, a conseguir suas respostas, criar seus KPIs, sem ter que fazer linhas de código, sem ter que ter um conhecimento prévio sobre linguagem de programação. Então, isso é um diferencial do Tableau que torna ele uma ferramenta muito forte. Então, até mesmo o usuário mais de negócio vai conseguir traduzir os seus dados, traduzir suas necessidades em forma de visualização, em forma de dados. E para isso, para o Tableau sempre estar mais atualizado, sempre com as novas tecnologias e sempre oferecendo novas features, ele oferece atualizações trimestrais. Então, a cada trimestre, ele lança uma nova feature, e aí a gente vai fazer essa validação dessas novas atualizações. Então, a gente consegue entender o que foi lançado de novo, o que foi corrigido, quais são as novas possibilidades. Então, aqui a gente pode ver as últimas features que foram lançadas, né? Então, a gente vai falar sobre a 2021.1, mas a gente tem 2020.4, 3, 2, 1, e elas são lançadas trimestralmente, sempre para manter a ferramenta atualizada a partir das últimas ferramentas que saíram dentro do mercado. E hoje, como a gente mostrou ali no início da apresentação que o Luca mostrou para a gente, a primeira coisa que a gente vai falar vai ser sobre o Einstein Discover. Primeiramente, o que seria esse Einstein Discovery, né? Bom, o Einstein Discover é uma ferramenta de machine learning que agora foi integrada tanto no Tableau Server quanto no nosso Tableau Desktop a partir de uma extensão que ele vai permitir a gente fazer modelos de predições de dados com os nossos datasets sem que a gente tenha essa necessidade de entendimento. Sempre quando a gente fala de machine learning, a gente já lembra na cabeça programação em Python, em R, o script que a gente vai ter que ter, mas eu, como um usuário de negócio, eu não sei, eu não tenho esse conhecimento. Eu vou poder fazer esse machine learning, eu vou poder fazer os meus próprios modelos de machine learning sem ter que fazer nenhuma linha de código? Agora, com o Tableau e o Einstein Discover, você vai, dentro do seu Tableau Server, você vai ter uma dinâmica muito drag and drop, então você vai só arrastar e clicar os seus datasets,
E com isso você vai conseguir fazer a configuração desse seu modelo de dados, né, desse seu script, apenas de uma forma muito mais intuitiva, né? Então, essa nova possibilidade que o Tableau tem com esse novo Einstein Discover seriam recomendações e previsões confiáveis dentro do seu próprio Tableau. Então, você vai conseguir tomar decisões agora não só baseadas nos seus dados históricos, como nos seus dados futuros. E uma das melhores coisas é que você não vai precisar ter esse seu conhecimento prévio de linguagem. Se você tiver um conhecimento, se você ter esse know-how de linguagens para fazer predição, torna muito mais fácil. Você vai conseguir fazer análises mais avançadas, mas isso não vai ser uma grande perda para você caso você não tenha. Então, é uma facilidade que o Tableau está oferecendo da gente trabalhar com os nossos dados mais consistentes e conseguindo fazer predições sem que a gente tenha que tomar muito do nosso tempo. Então, a gente vai conseguir tomar decisões mais confiantes em dados futuros apenas com alguns cliques. E qual que é o intuito dessa ferramenta? Por que o Tableau está trazendo isso, está investindo tempo para trazer essa ferramenta para dentro do Tableau Server? Para a gente conseguir melhorar os nossos resultados com modelos preditivos simples e intuitivos, e para a gente também receber respostas rapidamente, onde e quando a gente precisar. Então, com o Einstein Discovery, a gente vai poder criar modelos de machine learning sem precisar de nenhuma linha de código. A gente vai poder simplesmente entrar no nosso Tableau Server, colocar a nossa base e esperar simplesmente isso ficar pronto. É uma coisa bem simples. E também a gente não vai precisar mais se prender com os dados históricos. Hoje a gente vai conseguir tomar decisões com base nos nossos dados futuros. E como que a gente pode utilizar, né? É uma ferramenta que foi lançada agora nessa última versão. Ela ainda está numa fase de testes, mas como que isso vai funcionar? Então, dentro do nosso Tableau Server, a gente vai ter uma área de datas de predição de dados com o nosso Einstein Discover e a gente vai começar a modelar e criar o script dentro do Tableau Server. Como? A gente vai se conectar com a nossa base e a gente vai selecionar quais são as métricas e quais são as dimensões que a gente vai querer entender as tendências. Então a gente vai colocar nossa base, fazer nossa conexão, selecionar as métricas e dimensões nas quais vamos querer entender essas tendências, que a gente já vai ter um modelo de predição de dados prontos. E beleza, eu consegui fazer isso no meu Tableau Server, consegui fazer isso na nuvem. Eu consigo aproveitar isso de alguma forma, ou eu só consigo ter esse script dentro do meu Tableau Server, lá no dashboard que já está publicado? Não. Quando você gerar esse script, ele vai trazer para você, quando você fizer essa predição, quando você tiver esse modelo já pronto de forma automática, vai ter uma opção onde você vai poder copiar esse script e você vai conseguir colocar dentro do seu Tableau Server. Além de você ter o seu modelo pronto, você vai ter toda a linha de código de como foi feito. Então, além de você ter o resultado, você vai ter todo o processo que foi feito, você vai ter todas as linhas de códigos. E com isso, você pode aproveitar esse modelo, você pode copiar essa linha de código, trazer para dentro do seu Tableau Desktop, colocar em um campo calculado e fazer alterações. Você pode colocar dentro do seu dashboard, dentro da sua análise, esse aí é seu script. Então, se você tem um script que fale sobre a base A, você vai poder copiar e trocar para uma base B. Você vai conseguir fazer essa troca de colunas, dimensões, dentro do seu Tableau Server e do seu Tableau Desktop também. Então, o Einstein Discover chegou para conseguir fazer essa democratização dos nossos modelos de predição de dados de uma forma muito mais fácil, muito mais intuitiva e muito mais simples. Então, desde do heavy user, né, do usuário técnico, do usuário que entende da linguagem de programação, até o usuário de negócio, até a pessoa que de fato vai tomar essa decisão, vai poder ter esse acesso e vai poder ter a possibilidade de fazer essa predição de dados. Então, o Tableau mais o Einstein Discover são duas ferramentas que estão chegando aqui com muita força nessa parte de predição de dados. Bom, além do Einstein Discover, para quem já está mais acostumado com o Tableau Desktop, quem está mais acostumado a fazer esse desenvolvimento, uma das coisas muito úteis que agora a gente conseguiu nessa nova feature foi os LODs rápidos. Mas o que são esses LODs? LODs são cálculos que a gente consegue fazer no Tableau que significam Levels of Details, certo? Então, o que isso significa? A gente vai conseguir fazer um cálculo no qual a gente vai alterar o nível de detalhe do nosso cálculo. Então, quando a gente faz um filtro, quando a gente faz alguma hierarquia, a gente vai estar sempre abaixando, sempre diminuindo, deixando mais granular esse nível de detalhe.
Porém, às vezes, a gente precisa quebrar, a gente precisa ignorar esse nível de detalhe, trazer um absoluto e trazer um somatório. E existem algumas sintaxes para isso, desses LODs, que são fixed, include, exclude. Porém, sempre quando a gente vai fazer esses cálculos, sempre quando a gente vai fazer essas sintaxes, elas são mais complexas. A gente utiliza chaves, precisa utilizar ponto e vírgula, dois pontos. A gente perde, de fato, um tempo considerável apenas para escrever essas sintaxes. E agora o Tableau oferece essa opção de você apenas arrastar uma medida, arrastar para cima de uma medida para cima de uma dimensão, e você já vai estar pronto uma medida como fixed, por exemplo. Então a gente vai conseguir ter um ganho de tempo muito mais rápido no nosso desenvolvimento e não vamos ter que perder todo aquele tempo ficando codificando, escrevendo todas aquelas linhas de sintaxe quando a gente fala das nossas LODs. Então a gente vai conseguir de forma mais fácil criar essas sintaxes e criar esses cálculos aqui. Eu acho que chegou uma pergunta aqui. Lucas, a gente normalmente faz depois das perguntas? Não, a gente já pode responder agora. A Ingrid perguntou se você poderia explicar o que seria o fixed. Claro, posso sim. O fixed, por definição, ele vai fixar uma medida em uma dimensão. Mas o que isso significa, né? Vamos supor que a gente tem duas dimensões, lojas e clientes. Se no nosso Tableau eu colocar o total de lojas e depois abrir por clientes e colocar o total de vendas, esse total de vendas ele vai ser por nível de cliente. O nível de detalhe que a gente vai ter vai ser nível de clientes, mesmo que na nossa análise a gente tenha aberto por lojas e clientes. Quando a gente colocar a nossa métrica, a gente vai ter somente o nível de clientes. Mas como que eu faria um cálculo dividindo cada linha de cliente pelo total de lojas, sendo que na minha análise, o nível de detalhe que eu tenho é de clientes. Se eu fizer um cálculo, dividir a parte pelo total, não vai dar. Por quê? Porque ele vai pegar a parte pelo total. E qual seria esse total? O número de clientes, a linha de clientes. Então, todos os clientes seriam um número de 1, porque a gente dividia o número dele, o número de vendas dele, por ele mesmo. Então, o que a gente teria que fazer? A gente teria que ignorar esse nível de detalhe de clientes e fixar a nossa medida de vendas em lojas. Então, a gente vai ignorar o nível de detalhe e fixar a medida de loja a medida de vendas na dimensão de clientes. Então, esses campos de nível de detalhes, LODs, principalmente o Fixed, a gente vai meio que, entre aspas, burlar um nível de detalhe e agregar por um nível maior muitas vezes, certo? Então, quando a gente quebra uma análise em duas dimensões, a gente pode ignorar a primeira dimensão e fixar a nossa métrica pela primeira dimensão, pela dimensão menos granular. Não sei se ficou claro, mas quando você abre o seu Tableau, você vai fazer uma sintaxe, ele tem uma explicação um pouco mais técnica também. Você pode acessar pelo próprio Tableau quando você for criar o campo calculado, assim que você escrever a sintaxe, ele aparece. Certo? Não sei se te respondi, Ingrid. Beleza, a Ingrid mandou aqui no chat, ela agradeceu já e falou que respondeu sim. Ah, legal. Mas qualquer coisa, tanto para a Ingrid e isso também para todas as outras pessoas, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem ter um entendimento maior, nosso contato está disponível, né, Lucas? Podem entrar em contato com a gente pode ter uma conversa um Sim, pouco mais técnica, explicando um pouco mais sobre as ferramentas, um pouco mais detalhado, certo? Então, sintam-se à vontade de entrar em contato com a gente também para ter esse tipo de conversa, até porque a gente gosta muito. com Bom, certeza. e uma dos outros pontos muito legais aqui do Tableau são as galerias de extensão. Só que esse aqui eu vou compartilhar o próprio Tableau. Acho que eu vou sair um pouco aqui do PowerPoint, Lucas. Até dar licença, para eu mostrar aqui Beleza, mesmo no Tableau, que eu acho que é muito mais legal. com Bom, certeza. acho que vocês já devem estar acostumados com o Tableau, mas eu estou aqui com o meu Tableau aberto, estou abrindo um dashboard aqui vazio mesmo, não estou conectado a nenhuma base, estou só com a Superstore. Estou conectado aqui sobre o Tableau no 2021.1.2. Então já estou com a versão Antônio, mais ainda nova. não está aparecendo
Ah, não tá? A tela do Tableau. Peraí, que eu acho que eu compartilhei somente o PowerPoint. Obrigado. Acho que foi isso. Beleza. Acho que agora foi, né? Isso, agora tá funcionando. Ah, legal. Então aqui, ó, pessoal, vocês já devem estar acostumados com essa tela. Esse aqui é o nosso Tableau. Muito prazer. E estou conectado aqui no painel, num dashboard. Estou conectado com a base de Superstore mesmo, aquela base de sample, aquela base de exemplo, só para mostrar essa nova funcionalidade, né? Então, estou aqui conectado no 2021.1.2, a última versão que a gente tem. E algumas coisas já estão aqui diferentes, principalmente na nossa parte de dashboard, quando a gente vem aqui em cima em painel, na nossa parte de objetos. Então, é a parte de extensão. Não sei se vocês sabem, mas nas últimas versões o Tableau possibilitou, o Tableau abriu a fonte para a gente começar a fazer essa utilização de extensões e poder até mesmo criar nossas próprias extensões. Mas o que seriam essas extensões, né? O que isso significa? O que a gente pode usar? Qual que é o ganho dela? O que é isso, né? Afinal das contas. Essas extensões são aplicações que os próprios usuários criam para ter certas funcionalidades que o Tableau ainda não oferece. Então, a gente vai poder adicionar algumas funcionalidades, alguns tipos de gráficos, algumas visualizações, ou até mesmo outras opções que o Tableau não oferece para a gente. E antigamente, quando foi lançado, o Tableau não lançou as próprias extensões. O Tableau permitiu que a comunidade criasse as próprias extensões. E como funcionava? Eu tinha que entrar na internet, eu tinha que pesquisar, eu tinha que entrar no site de uma fornecedora, baixar, instalar na minha máquina, instalar dentro do meu repositório do Tableau, e aí sim eu ia ter essa extensão. Dava um pouco de trabalho, mas era muito funcional. Muitas coisas muito legais, muitas coisas de valores foram desenvolvidas nesse tempo. E o Tableau, a Tableau, ela conseguiu ver uma oportunidade, ela criou uma galeria de extensões. Então, quando a gente arrasta aqui para o nosso dashboard, quando a gente dá 2 cliques nas nossas extensões, a gente vai poder acessar todas as extensões que o Tableau já oferece para a gente. Então, agora, a gente não precisa baixar do site da fornecedora, a gente não precisa ir atrás, a gente não precisa pesquisar. Lógico, se você quiser, você pode pesquisar outras extensões, mas o Tableau, ele já oferece algumas aqui nativas, onde a gente pode baixar. Então, aqui a gente já tem todas as categorias. Então, existem diversas categorias, várias funcionalidades nas quais a gente pode ter essas extensões. Então, por exemplo, extensões na qual vamos trabalhar com o parâmetro. Então, parâmetros que atualizam automaticamente, parâmetros que vão sempre olhar para um campo e ir atualizando sozinhos. Formatação de visualização, insights de linguagem natural. Então, se você quiser, por exemplo, começar a fazer análises com R, com Python, ou com alguma linguagem que não é nativa do Tableau, você pode com essas novas extensões. Gravar e exportar dados, monitoramento e acompanhamento de produto. Isso é bem legal, que com essas extensões você, por exemplo, pode ver onde que o seu usuário está mais clicando no seu dashboard. Se ele clica bastante nos filtros, se ele clica em uma análise, onde que está, você pode até mesmo tirar um heat map de onde o cursor do mapa do seu usuário está passando dentro do seu dashboard. Então são possibilidades que a gente não tinha no Tableau até um tempo atrás, e com essas novas extensões, a gente vai ser permitido a ter diversas oportunidades, milhares de oportunidades novas para inserir do nosso dashboard. E agora com essa galeria de extensão, é muito mais fácil da gente conseguir achar e baixar essas extensões. Então, por exemplo, tipos de visualização novas. Então, se você precisar de um gráfico de corrida de barras, bolhas animadas, gráficos complementares, você vai conseguir. Se você quiser análises avançadas, por exemplo, o próprio Einstein Discover, você pode adicionar dentro do seu dashboard. Você agora com essa nova extensão, você pode fazer um machine learning, você pode criar esse seu fluxo de trabalho no Tableau Server e adicionar ele dentro do seu dashboard. Então, vai ter um botão do Einstein Discover, onde você clica e você vai ter predição de todos os seus dados. Então, a galeria de extensão vai permitir a gente ter acesso muito mais rápido, muito mais fácil a todas essas extensões. Então, é uma funcionalidade bem legal, bem útil, principalmente para quem é muito entusiasta em descobrir coisas novas dentro do Tableau. Vai ser muito útil, vai gerar muito valor para a gente ainda dentro do nosso dashboard. Deixa eu voltar aqui para nossa apresentação. Bom, e essas são as galerias de extensões. Passamos pelas principais 3 novas atualizações.
Então, daqui a 3 meses, pessoal, eu vou estar de volta falando sobre a atualização 2021.2. Espero que vocês estejam com a gente. E agora, Lucas, acho que é hora das perguntas, né? Não sei se o pessoal mandou pergunta ou não consegui acompanhar. Não sei se eu passei muito rápido, se ficou algum ponto, mas se vocês tiverem perguntas, pessoal, sintam à vontade para perguntar. Sim, muito obrigado, Antônio, pela apresentação. Eu convido agora todos vocês a mandarem suas perguntas. Eu e o Antônio vamos estar aqui para respondê-las. Então, a caixinha de perguntas e respostas e o chat estão disponíveis. Eu já vi que tem gente mandando aqui também. O Matias pediu para ver um exemplo do Einstein no Tableau, com alguma base de dados de exemplo. Certo. Para a gente fazer esse exemplo, a gente teria que atualizar o nosso Tableau Server para o 2021 e a gente ainda está nesse processo, certo? Vou ficar te devendo, Matias, mas se você puder deixar seu e-mail, eu posso te preparar uma POC, uma prova de conceito, eu posso te preparar uma demo, e aí posteriormente eu posso apresentar para você. Nosso Tableau Server teve um problema ontem, a gente acabou derrubando o Tableau Server, a gente já voltou e a gente ainda está atualizando. Mas o próprio site da Tableau, eu posso te disponibilizar esses links, ele mostra como você vai utilizar e um exemplo disso, certo? Então, no próprio site da Tableau, a gente vai conseguir encontrar essas informações, de fato, o caso de uso mesmo. Beleza. O Matias falou que vai deixar o e-mail dele aqui e depois a gente entra em contato. Nós Perfeito, tivemos Matias. outras duas perguntas aqui no chat, Antônio. O Hugo perguntou: poderiam dar um exemplo com extensões? Um exemplo com extensões, beleza. Como assim um exemplo com extensões? Na hora que a gente for fazer a conexão com a extensão, é isso, Hugo? Deixa eu compartilhar meu Tableau. Eu acho que era. Ele falou, ele pediu para usar qualquer extensão. Beleza, vou usar aqui. Como que funciona, né? As extensões, elas possuem usos diferentes. Cada uma vai ter uma funcionalidade. E como que a gente vai nos conectar, né? Então aqui, tem o meu dashboard. Tá aparecendo, Lucas, o dashboard? Sim, já está aparecendo aqui. Tenho aqui o nosso dashboard e vou arrastar a extensão aqui para o nosso painel. Assim que a gente arrastar, ele já vai abrir toda essa caixa aqui para a gente fazer o discover na nossa galeria de extensão. E aí eu vou poder escolher qualquer tipo de extensão. Vou colocar alguma, por exemplo, de análises avançadas, tipo de visualização novas. Então, por exemplo, se eu quero fazer um gráfico de visualização geoespacial ou gráficos complementares, só a gente clicar e adicionar o painel. Ele vai baixar, ele vai pedir uma validação, né? Então, alguns aplicativos vão se estender pela parte da web. Então, você pode entender, você pode ter também qual que é o nome, quem que foi o criador, quais são as permissões que elas vão ter. Você dá um OK. E aí a extensão vai aparecer aqui no nosso dashboard. Essa extensão, ela vai abrir uma segunda página e a gente vai escolher aqui, por exemplo, qual visualização a gente quer ver. E com isso, a gente vai poder escolher qual que vão ser as dimensões. Por exemplo, se eu quiser fazer esse chart aqui, eu posso dar um nome como exemplo. Quais vão ser as dimensões que eu quero utilizar? Então, eu estou conectado com nenhuma base, então ele não vai aparecer nenhuma informação aqui. Mas você, quando já conectado com a sua base, você pode colocar e selecionar quais são as dimensões na qual você vai trabalhar. Então, você tanto faz quais tipos de gráfico você vai utilizar, e aqui você pode formatar, escolhendo cor, escolhendo quais são as configurações. Porém, isso funciona para Ads on Chart, para essa extensão que a gente tem aqui. Cada extensão tem uma interface diferente, cada extensão tem uma funcionalidade diferente, então elas nunca vão ser iguais, porque cada uma tem um intuito. Então, tem extensões que vão abrir páginas na web para a gente fazer essa configuração, tem extensões que vão abrir um pop-up aqui na nossa tela do Tableau Desktop. Então, depende de cada extensão para a gente entender como que ela vai funcionar. Então, nem todas vão ser iguais, nem todas vão ter essa opção, mas cada uma vai trabalhar de uma forma diferente.
certo? Mas todas são dessa forma. Clicamos aqui em extensão, selecionamos ela e ela já vai aparecer aqui para a gente como que ela funciona. Acho que é aqui no chat. Beleza. Além disso, João, a gente teve outras perguntas aqui. Temos o Cláudio. Calma aí que aqui, achei. Ele perguntou como que fica a ferramenta do Tableau Prep nesse contexto geral das atualizações. Beleza. Quando o Tableau lança as novas releases, ele atualiza todas as ferramentas, Tableau Server, Tableau Desktop, Tableau Online e Tableau Prep. Porém, na 2021.1, nada de muito valor foi gerado no Tableau Prep. Não tem nenhuma funcionalidade nova, não tem nada que seja muito extravagante. Algumas correções que eles sempre lançam, algumas pequenas mudanças de características, mas não tem nada de tanto valor na 2021.1 quando a gente fala na parte do Tableau Prep, certo? Se tivesse, a gente iria abordar, mas quando a Tableau lança esses combos de atualizações, eles já atualizam todas as ferramentas. Beleza. Além disso, Antônio, tivemos o Eliezer também perguntou se existe alguma extensão para o tipo de lupa. Consegui acessar aqui as perguntas. Então, Eliezer, eu não consigo te dar essa resposta porque as extensões elas são criadas por usuários. Mas o que a gente pode fazer é vir aqui em extensões e procurar, por exemplo, por lupa. Ou alguma coisa que fale sobre zoom. Ou então a gente tem que fazer esse entendimento. Eu não conheço nenhuma, sinceramente. Já trabalhei com algumas extensões, mas com lupa não sei nenhuma. Mas a gente pode fazer essa pesquisa. Não conheço, mas deve ter alguma coisa relacionada à lupa, sim. Beleza. Continuando aqui, Deixa eu ver. temos algumas perguntas ainda. O Matias perguntou se todas as extensões estão incluídas no Tableau Server ou são pagas separadamente. Boa pergunta. Existem extensões que são gratuitas e existem algumas outras extensões que são pagas. A maioria é gratuita, porém algumas fornecedoras, algumas pessoas que criam essas extensões, elas cobram pelo seu uso. Então, dependendo, você vai ter que fazer esse pagamento. Aqui na nossa galeria de extensão, deixa eu ver se eu consigo mostrar algum exemplo. Esse aqui, não. Todas as que estão aqui na galeria de Tableau, elas são gratuitas. Mas se você for baixar em algum outro site, algumas outras extensões, a gente, possivelmente, algumas você vai ter que fazer essa compra da chave do produto ou da própria extensão. Mas todas as que estão dentro do Tableau, elas já vêm gratuitas. Beleza. Obrigado, Antônio. O Cláudio perguntou se o PrEP tem relação com Einstein. Ainda não. São áreas diferentes para você trabalhar. Você primeiro faz a preparação dos seus dados, depois você leva para o Einstein. Porém, o Einstein possui um fluxo de trabalho bem parecido com o PrEP. Você vai perceber que existem até algumas semelhanças. Bacana. Eu vou pedir pro pessoal também que está mandando as perguntas, se depois puderem só confirmar que a resposta foi satisfatória, se vocês puderem mandar um joinha aí, um ok pra gente, só Claro, por pra favor. gente, pra gente ter um, um controle maior. O Hugo perguntou aqui também se existe alguma extensão voltada à programação que permita criar campos calculados mais complexos, por exemplo. Sim, você pode adicionar algumas na qual você pode trabalhar com R e com Python. Essas duas eu já vi. Não sei se existem mais, mas eu sei que essas duas você consegue sim adicionar, você consegue fazer análises a partir disso. Mas foi como eu falei, existem diversas extensões. Então pode ser que foram criadas extensões novas na qual a gente ainda não nem está sabendo e vai permitir a gente fazer essas análises mais complexas com esse tipo de linguagem.
mas sim existe. Acho que eu Beleza. consegui abrir aqui. Tem E também a parte do... o Se o Cláudio Einstein também. será pago à parte, né? Isso. Isso entra na questão de licenciamento. Você consegue me ajudar com isso, Lucas, na parte de licenças da Tableau? Então, falando sobre a questão do licenciamento do Einstein, eu ainda não tenho muitas notícias sobre essa. Eu vou pegar o e-mail do Cláudio e depois eu vou passar todos esses dados para ele, vou dar uma pesquisada aqui. Nesse momento eu vou ficar te devendo, Cláudio, mas logo logo já te passo essa informação. O Hugo voltou aqui na questão da extensão Certo. voltada à programação e ele perguntou se teria algum exemplo. Deixa eu ver se eu consigo encontrar. Aqui, já na nossa galeria de extensões. Se eu consigo já procurar alguma coisa sobre R ou Python. Antônio, eu acho que você não vai achar porque ele está selecionado ações de visualização personalizadas. Ah, Tem que colocar todas as obrigado. categorias. Aí acho que agora talvez a gente ache. É, ainda não. Mas assim, na nossa galeria. Foi o Hugo que perguntou, né? Só pra ver. Isso, foi o Hugo. Na nossa galeria de extensões, ainda não. Mas a gente consegue sempre ir atrás de outras extensões. Ou até mesmo pelo seu Tableau Prep, você consegue adicionar fluxos onde você consegue fazer esses cálculos pelo Tableau Prep com essas linguagens. Bacana. E para ele pegar essas outras extensões é só fazer aquele processo que você falou anteriormente, né? Exatamente. Beleza. O Hugo já sinalizou positivamente aqui também. Perfeito. Para o resto do pessoal, eu também convido vocês a fazerem suas perguntas, a tirarem suas dúvidas conosco. Se vocês não tiverem dúvidas, a gente vai tomar agora esse momento com esse objetivo. Então, esse webinar quanto à apresentação, ele já foi finalizado. Então, queria agradecer bastante a presença de vocês aqui, a inscrição de vocês. Em 2 semanas também teremos mais um webinar. Então, muito obrigado e tenham uma ótima semana.